essa semana lendo a palavra de Deus e pensando nesse nosso encontro, e aí eu, lendo sobre a última ceia de Jesus, o último encontro de Jesus com seus discípulos, decidi então trazer essa reflexão para o nosso coração nessa noite. Eu convido você para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26. Mateus 26, o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comerdes? Ele respondeu: entrem na cidade, procurem certo homem e digam-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Vamos lá para o verso de número 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. Vocês viram que aqui no verso de número 17, Jesus manda os seus discípulos, os discípulos perguntam a Jesus, melhor dizendo, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comerdes? A Páscoa é uma das celebrações mais antigas, ou das mais antigas do povo judeu. Era uma festa que estava dentro das comemorações do calendário judaico. Festa essa que já desde a época de Moisés, quando eles saíram do Egito, eles passaram a comemorar a festa da Páscoa, que era uma celebração da saída deles da terra do Egito. Ao longo dos anos em que eles foram celebrando essa Páscoa, essa festa, esse encontro, ele foi ganhando mais elementos, de tal modo que aqui na época de Jesus já preparar a Páscoa, esse encontro, era algo que exigia muito cuidado. Era uma preparação realmente bem minuciosa, eram muitos detalhes a serem observados. Então, quando eles dizem assim, Senhor, se eu quero que a gente prepare a Páscoa, é porque havia todo um ritual a ser cumprido para que a Páscoa fosse comemorada, para que a Páscoa fosse celebrada. E começava assim: no dia 10 do mês de Nisan, que seria no nosso calendário o mês de abril, no 10º dia de Nisan, alguém escolhia dentro do rebanho um cordeiro sem defeito. O melhor cordeiro era escolhido minuciosamente para que fosse o cordeiro do sacrifício. Então, no 10º dia, escolhia-se o cordeiro. O cordeiro não era sacrificado no 10º dia, ele era sacrificado no 14º dia, que a Páscoa acontecia no 14º dia de Nisan.
tirava o cordeiro ficava separado, provavelmente ali para que fosse preparado para o sacrifício no dia 14º, não é? do calendário deles, para que acontecesse a Páscoa. Esse era o primeiro ponto. O segundo momento em que eles faziam parte desse preparo era que no 13º dia, em todas as casas, o pai de família reunia a sua família, entregava velas a todos os seus familiares, já que não tínhamos iluminação como temos hoje, e eles saíam, cada um saía na sua casa procurando para ver se tinha algum fermento dentro de casa. No dia da celebração da Páscoa não podia ter nenhum tipo de fermento em casa. Inclusive, se uma pessoa tivesse um estoque de fermento, ela vendia esse fermento ou ela levava para alguém, mas dentro da casa onde fosse acontecer a celebração da Páscoa não poderia haver fermento. Obviamente, o fermento tanto tem o seu aspecto positivo dentro da leitura bíblica, quanto tem o seu aspecto negativo. E aqui era o aspecto negativo, de que ele era considerado uma mistura. Então, quando você tirava o fermento, você dizia, nós não estamos misturados com nada, fazia parte dessa santificação para o dia da Páscoa. Muito bem, retirar o fermento fazia parte desse momento. Bom, no 14º dia as famílias se reuniam. E quando as pessoas chegavam para a festa, eles tinham então a cerimônia do lava-pés. Lembram dessa cerimônia que Jesus fez também na celebração da Páscoa, né? Então você tinha ali a pessoa mais simples, aquele que era considerado mais humilde, era a pessoa responsável por lavar os pés de todas as pessoas que iam chegando. Isso era preparado com todo o cuidado. Então lavava-se os pés de todas as pessoas e se enxugava os pés de todas elas, fazia parte do ritual. Logo depois as pessoas passavam por um tanque onde lavavam as mãos, ou as talhas onde as mãos eram lavadas, e isso precisava ser cumprido rigorosamente, até que todos pudessem se sentar à mesa, onde estava tudo preparado. Na disposição da mesa, cada pessoa tinha o seu lugar marcado, já ali até anotado, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, cada um tinha o seu lugar. E esses lugares eram também preparados. Então, o pai de família sentava na cabeceira da mesa, né? E não era sentado, né? Porque na região e na época era quase que deitado, eles sentavam, na verdade, eram assentados. Então, o pai ficava ali à cabeceira e a família vinha em ordem decrescente, do maior ao menor, sentavam-se à mesa, né? Ou em algumas situações, dependendo da importância da pessoa, quanto mais importante, mais perto do pai, daquele que era o principal da festa. Então, tudo isso era preparado com muito cuidado para que a Páscoa acontecesse. E na frente de cada um desses lugares onde as pessoas sentavam, então sentava uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, na frente de cada uma dessas pessoas eram colocadas 4 taças. Na frente de cada um recebia 4 taças. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado, então eu receberia 4 taças. Vou colocar aqui para a gente, que isso aqui é super importante, é sobre isso que eu quero falar com vocês. 4 taças. Essas 4 taças que eram colocadas faziam parte do ritual da celebração da Páscoa. E, obviamente, eram 4 cálices que estavam postos ali. Esses cálices seguiam uma ordem de serviço, e cada um simbolizava algo extremamente importante para o povo hebreu. E quando Jesus fala para os seus discípulos prepararem a mesa, ou os discípulos perguntam a Jesus, onde vamos preparar? Todos esses elementos estão postos. Na última ceia de Jesus também estão lá, os 4 cálices, né, onde será servido o vinho dentro do seu momento, dentro daquilo da sua representação que eles já vinham cumprindo há tantos anos e que faziam parte das promessas de Deus.
Esses cálices ou essas taças, onde essas 4 taças, elas assim ganharam sentido e representação a partir de um texto da Escritura que para o povo hebreu era super importante, que é Êxodo capítulo 6, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então a tradição dos 4 cálices estavam ligadas diretamente a essa mensagem do Senhor para o seu povo, essa mensagem, essa promessa de Deus para eles. Então quando eles estavam reunidos, eles então serviam o primeiro cálice. Então o chefe pegava o vinho que estava posto à mesa, cada mesa tinha cada lugar tinha as suas taças e cada lugar tinha o seu vinho próprio e a garrafa própria para que fosse servido. Meu Deus do céu. Muito bem. Então, o primeiro cálice que era servido era o cálice chamado de o cálice da santificação. É o Kiddush na cultura hebraica. Esse cálice representava a parte onde Deus disse: eu vos tirarei, ou eu vos tirei daquela escravidão em que vocês estavam. Essa taça lembrava esse momento em que Deus os libertou do cativeiro. Essa taça era uma lembrança e apontava também para esse caminho onde Deus iria redimir o seu povo. Servia-se essa taça, e essa taça, a primeira taça, era misturada com água. Então misturava-se água nessa taça e servia as pessoas que estavam presentes. Então, o cálice da santificação. No dia da última ceia, Jesus fez a mesma coisa. Tinha o cálice da santificação, serviu, eles tomaram o cálice da santificação. Passado esse primeiro momento, servia-se então o segundo cálice. O segundo cálice era o cálice da libertação ou da proclamação. Então, um dos jovens que estivessem ali, um dos filhos, talvez o filho mais velho, perguntava para o pai: pai, quem foi que nos libertou? Quem nos tirou da escravidão? E aí o pai respondia: o Senhor, Jeová, nos tirou da escravidão quando ele disse: eu vos livrarei. E aí então eles serviam a segunda taça e eles então celebravam aquela proclamação. Não vou colocar aqui porque essa aqui está cheia de água, senão eu vou perder o vinho. Então, eles celebravam aquele momento de libertação. E aí todos então tomavam aquela taça que era o Hagadá, que era a taça da libertação, da proclamação, a celebração da saída daquela escravidão. Continuava a celebração da Páscoa, todos os ritos, e aí eles vinham para a terceira taça, que era o cálice da bênção, ou o cálice da redenção, que na cultura judaica eles chamavam de Beracá. E esse cálice da bênção estava também relacionado a essa bênção que o Senhor havia dito para eles, lá de Êxodo que eu li: eu os resgatarei, eu os salvarei, eu os resgatarei com ato poderoso. Esse era um cálice ligado à salvação. Então, servia-se novamente o terceiro cálice. Então, todos tomavam o terceiro cálice, que era o cálice da redenção, era o cálice do resgate.
Está aqui Jesus mais uma vez. E havia o último cálice, que era o cálice do louvor, e o cálice da consumação, que era chamado Halel, quando Deus diz: eu vos tomarei por meu povo. E é aqui que eu queria parar com você, chamar a sua atenção. Porque quando Jesus está celebrando a última ceia junto com seus discípulos, ali na mesa havia, além de pão, que era uma comida própria deles e toda a casa, né? Tinha pão à mesa sempre, além das ervas amargas que faziam parte, né, de tudo aquilo que fazia parte à mesa. À medida que eles iam tomando o vinho, eles iam comendo aquelas comidas que estavam postas, aqueles aperitivos que faziam parte daquela celebração. Quando Jesus está celebrando junto com seus discípulos, e chega nesse momento da terceira taça, que é chamada a taça do resgate, da bênção, daquele que diz: eu vos resgatarei. Exatamente nesse momento é que havia pão na mesa, e Jesus pegou o pão. Quando chegou o momento da terceira taça, então dizem que Jesus pegou o pão, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Esse ato não tinha acontecido até então. Durante esses milênios em que eles realizavam isso, esse ato não aconteceu. Jesus interrompe na terceira taça, pega o pão, parte o pão e diz: isso é meu corpo que é partido por vós. Aí Jesus pega exatamente essa terceira taça, que é a taça da redenção, e ele diz: esta é a taça da nova aliança no meu sangue. Eu estou aqui para cumprir esse momento aguardado, celebrado e comemorado ao longo das décadas, ao longo dos milênios que vocês vêm fazendo. E Jesus então diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vocês. Bom, feito isso, ficou a última taça, que era a taça da consumação, o cálice da consumação, o cálice do Halel. E aí vejam que coisa interessante, que quando chega o momento em que eles vão para a quarta taça, aí Jesus disse: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que acontecia na tradição? Depois de tomar a terceira taça, eles tomavam a quarta taça, que era da consumação. Tomavam a taça e cantavam o Hillel. O Hillel eram as músicas que estão lá no Salmo 115 até o Salmo 118. E eles cantavam como final daquela celebração. Mas no dia em que Jesus estava com os discípulos na última ceia, Jesus tomou a terceira taça, a taça da redenção, e quando chegou o momento de tomar a quarta taça, que é essa taça da consumação, Jesus disse: não beberei do fruto da vide, ou seja, não tomarei esse vinho agora, até que a gente possa tomá-lo na consumação do reino de Deus. E aí eles saíram e cantaram o hino. Então eles cantaram a música, o Hillel da celebração, mas Jesus não tomou a última taça naquele momento, o último cálice, naquela celebração da última ceia. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não completou todo o rito daquela última ceia? Jesus deixou a última taça, o último cálice, e ele disse que esse último cálice seria tomado junto com os seus discípulos no dia em que estivéssemos no reino do meu Pai, conforme a sua palavra, né? Só beberei desse vinho novo com vocês no reino do meu Pai.
E aí, irmãos, que coisa maravilhosa é o Evangelho e a vida de Cristo entregue por todos nós. Primeira coisa, Jesus não consumou ali. A ceia, aquela última ceia ainda não terminou. A última ceia de Jesus ainda aguarda a consumação. A última ceia de Jesus ainda aguarda o dia em que todas as coisas serão restauradas. Nós estamos vivendo esse espaço entre o terceiro cálice e o quarto cálice daquela celebração da Páscoa. Nós vivemos esse momento em que aqui Jesus toma o cálice, Jesus toma o vinho, vai à cruz e ele efetiva a redenção. Na cruz ele diz: está consumado. Tudo que tinha de ser feito foi feito. Jesus pagou, Jesus levou os nossos pecados, perdoou todos os nossos pecados, garantiu a nossa vida, garantiu a nossa redenção, mas ainda falta a consumação de todas as coisas. Na teologia a gente chama isso de o já e o ainda não. Então, nós temos a vida, vivemos a vida, mas ela ainda não é total. Nós temos a graça e a manifestação do amor de Deus sobre nós, mas ainda num corpo corruptível. Nós recebemos a visitação de Deus pelo seu Espírito que habita em nós, mas isso ainda não é a totalidade de todas as coisas. Vejam que às vezes a gente pergunta, né? Nossa, mas por que ainda acontecem coisas ruins? Eu sou um filho de Deus, sou um servo de Deus, estou caminhando. Por que ainda sou atacado por tantas coisas, né? Pois é, porque nós estamos nesse espaço de tempo, nós estamos nesse ato entre a terceira e o quarto cálice de Jesus, ou num dia onde todas as coisas se consumarão. Isso é importante, porque Jesus poderia muito bem ter tomado o cálice ali, ter consumado todas as coisas e ter terminado tudo com os discípulos que ali estavam. Mas Jesus, pensando em mim, pensando em você, olhando para nós, conforme ele diz lá na sua oração, em João 17, que orava por aqueles que estavam ali e por aqueles que ainda viriam. Jesus aqui pensando em nós, disse: não consumarei a obra agora. Porque tem muitos que se achegarão a esse lugar, tem muitos que participarão dessa mesa. E nós estamos aqui hoje. Jesus escolheu esperar por mim e por você, para que a gente pudesse celebrar juntos esta ceia, para que pudéssemos um dia, na consumação de todas as coisas, celebrar junto com todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Isso também nos ajuda a compreender que às vezes a gente pensa assim: nossa, meu Deus, as coisas estão tão difíceis, o mundo está indo de mal a pior, será que vai ter mesmo isso? Vai ter consumação? Jesus vai vir? Vai ter o reino de Deus? Será que isso é verdade ou é só uma utopia? Isso é uma verdade. Isso nos aguarda. Esse tempo ainda há de chegar, esse tempo da consumação, da restauração de todas as coisas, há de chegar e chegará em breve. E a última lição que nós temos é que o reino de Deus e essa chegada do reino de Deus não é um lugar. Não é um lugar. Jesus parou numa mesa, junto com seus discípulos. E o retorno de Jesus será para uma mesa. Apocalipse nos diz que bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Então Jesus parou a celebração numa mesa, o último cálice da consumação ficou em aberto para que fosse distribuído por Jesus Cristo para todos aqueles que chegaram ao seu reino e que chegariam ao seu reino. E será num grande encontro, numa grande mesa, onde todos nós estaremos assentados. E uma multidão, como diz Apocalipse, de pessoas assentadas à mesa.
milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas assentadas à mesa para essa grande ceia do Senhor. Então o que nós estamos celebrando hoje? Nós estamos celebrando esta ceia, esse cálice que Jesus tomou. Esse cálice que ele tomou, foi à cruz e disse para nós: celebrem, faça isso em memória de mim. Não é hora de tomar o cálice da consumação. Nós ainda estamos tomando o cálice da redenção. Porque nós somos agora portadores da mensagem de redenção. Quando nós partimos o pão, nós partimos em memória de Cristo. É sobre Cristo, é para viver como Cristo, é para anunciar Cristo, é para ser a vida de Cristo no mundo. Não é para ser uma representação, mas é para viver a vida de Cristo. Então, quando nós celebramos a ceia, quando Jesus disse: é meu corpo que é partido por vós, é meu sangue que é vertido por vocês, nós fazemos isso em memória pela fé, assimilando essa verdade no nosso coração. Nós também fazemos parte dessa redenção. Nós fomos redimidos e agora, como testemunhas, nós fazemos parte da redenção do maior número de pessoas possíveis. Porque eu acredito que o seu coração também carregue essa certeza, esse desejo de que, bom, por mim estaria todo mundo à mesa. O meu desejo é que esteja todo mundo à mesa, não só o meu. Porque o apóstolo Paulo disse que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos. Esse é o desejo de Deus. E nessa mesa, eu quero que esteja o maior número de pessoas. As pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que me fazem bem, as pessoas que são amigos, as pessoas que são mais chegados. Mas aqueles também que não são tão amigos assim, aqueles que não são tão chegados assim, aqueles que às vezes a gente fica até assim: Senhor, esse vai assentar à mesa comigo? Vai, em nome de Jesus. E esse é o seu trabalho aqui, para que ele se assente à mesa do Senhor juntamente com você. Nossa, mas lá eu vou ter que partir o pão com essa criatura. Vai partir o pão com essa criatura. E Jesus vai servi-lo, vai servir você também. E esse é o grande mistério da redenção. Que todos os homens sejam restaurados, sejam reconciliados com Deus para esse grande momento. E nós ceiamos nessa esperança. Nessa esperança. Então, a gente está aqui hoje, esse número de pessoas, aqui simples, desse jeito, mas imagine você daqui a pouco a gente estando na glória celestial, na grande bodas do Cordeiro, algo assim que a nossa mente não consegue imaginar, mensurar, mas pela fé, nós cremos que estaremos todos lá, diante do Pai, diante do nosso Senhor, celebrando esse momento tão especial, porque a nossa redenção já foi garantida. A nossa redenção já está garantida. A minha, a sua, está garantida por Jesus. E agora nós estamos aguardando a festa que será celebrada quando toda a família dos redimidos estará reunida. Nesse dia nós vamos tomar, junto com Jesus, o quarto cálice que estava representado ali, que é o cálice da consumação, que é o cálice onde diremos: todas as coisas foram restauradas. Agora é novo céu, nova terra, nós receberemos novo corpo. É uma coisa assim, somente do C.S. Lewis e da Miriam e do Kierkegaard para ir. A minha é muito pequena para caminhar, mas nós chegaremos lá para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a cada um de nós